Olá, pessoal. Eu sou Michele Rios, repórter do canal Energia, e hoje vamos mergulhar em um tema que está transformando o setor elétrico brasileiro: os sistemas de armazenamento de energia em baterias, ou BES, como são conhecidos internacionalmente. Em 2025, estamos vivendo um momento decisivo para o armazenamento de energia no Brasil, e o nosso país está apenas começando sua jornada neste setor que promete revolucionar a forma como geramos, distribuímos e consumimos eletricidade. E hoje contamos com a presença de Marcos Vlasites, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia, que vai nos ajudar a entender o panorama atual e as perspectivas futuras deste mercado, que promete ser o ano zero da era dos sistemas de baterias no Brasil. Marcos, primeiramente, muito obrigada pela sua participação, por ter Tem aceito. aqui, ó, mas Eu queria começar falando um pouco sobre o mercado de armazenamento de energia aqui no Brasil. Marcos, qual é a capacidade atual de armazenamento de energia no Brasil e como isso se compara aos líderes globais? Michele, boa tarde, tudo bem contigo? E primeiramente, obrigado, em nome também da Upside, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O Brasil, neste momento, sem dúvida, é um mercado muito pequeno que está dando ainda os seus primeiros passos. A gente tem hoje no Brasil uma capacidade instalada de sistema de armazenamento na faixa de 500, 600 megawatt-horas. Boa parte dessa capacidade são sistemas utilizados para eletrificação rural, o Mais Luz para Todos, para a Amazônia e outros, então são microsistemas. Mas a gente também tem sistemas de maior porte, temos um BESS de 60 megawatt-horas instalado em registro, que assegura que a Baixada Santista nunca fica sem energia elétrica. E temos um número crescente de sistemas de armazenamento utilizados por consumidores comerciais e industriais para otimizar seu perfil de consumo, reduzir ou evitar o consumo durante o horário ponta, quando as tarifas são mais caras. E também temos já os primeiros projetos off-grid, seja para agricultores no Centro-Oeste e Nordeste ou para hibridizar usinas termoelétricas na Amazônia. Bacana. E quais são os principais marcos do futuro marco regulatório de armazenamento de energia aqui no Brasil, que deve ser aprovado aí lá pelo segundo semestre desse ano? Olha, quando a gente fala das políticas públicas sobre armazenamento, eu acho que a gente precisa olhar um pouco além do marco regulatório, por muito importante que ele seja, né? A gente tem efetivamente, no âmbito dessas políticas públicas, no meu ver, pelo menos três coisas que são relevantes, que é o marco legal, né? As regras que a gente coloca a nível de legislação mesmo, o marco regulatório, que seriam as resoluções da ANEEL, da Agência Reguladora, e as demais políticas públicas que geralmente são formuladas pelo Ministério de Minas e Energia. E eu vou começar por essas políticas públicas e depois a gente volta a falar sobre questões mais regulatórias e legais. Aquilo que está em mãos do Ministério de Minas e Energia são contratações de sistema de armazenamento para prestar serviços de estabilidade para o sistema elétrico como um todo. E o serviço mais importante neste momento é o leilão de reserva de capacidade, onde o Ministério de Minas e Energia contrata ativos de geração ou ativos, né, de fornecer energia em momentos críticos, quando o sistema elétrico de fato precisa. Tradicionalmente foram contratadas usinas termoelétricas a gás, e ao longo do último ano e meio, ficou muito nítido a competitividade e a aptidão de sistema de armazenamento para prestar esse mesmo serviço por um custo muito menor, com uma maior flexibilidade e comercialidade. Então, quando a gente fala desse contexto de políticas públicas, certamente o leilão de reserva de capacidade é um tema muito importante. Temos outros leilões, como, por exemplo, o leilão de sistemas isolados, a hibridização a ser feita através do programa Pro Amazônia Legal, mas acho que dentro da caixinha das políticas públicas temos esses temas como temas prioritários. Temos, em segundo lugar, o marco legal. O que é o marco legal? O marco legal é o arcabouço de regras fundamentais que determinam como que a gente enxerga esse sistema de armazenamento. Porque lembra que o armazenamento ele
ele é transversal, ele pode ser carga, ele pode ser fonte, ele pode ser atrelado a ativos de transmissão, de geração, ele pode ficar atrás do medidor, junto à carga, com o consumidor. Então, é muito importante que a gente, dentro de uma lei, possa refletir essas particularidades e definir coisas básicas, como, por exemplo, regras de acesso à rede, empilhamento de funcionalidades e outras definições fundamentais. E hoje existem algumas iniciativas a nível de marco legal. Uma delas seria uma série de emendas que foram apresentadas para a medida provisória de 1300, que, né, acho bom lembrar, é uma medida de modernização do setor elétrico. Então, nesse sentido, é bem importante. E por último, e certamente não menos relevante, são as resoluções normativas da ANEEL, da Agência Reguladora, que depois são muito mais específicos. Então, a ANEEL vai para sistemas que participarão de leilões definir exatamente como serão a cobrança, por exemplo, da tarifa de uso do sistema, como será calculado o montante de uso do sistema, se haverá ou não haverá encargos, e assim em diante, né? E eu sei que são temas bastante amplos, mas para avançar, a gente de fato precisa dessas três coisas, né? Do marco legal, do marco regulatório e das políticas públicas para aqueles serviços onde a bateria presta um serviço público. Bacana. E qual o investimento é necessário para atingir, né, a projeção da associação no setor de armazenamento de energia brasileiro até 2030? Olha, a gente estratifica esses investimentos por setores, evidentemente. Então, a gente tem feito em um primeiro prognóstico um potencial de mercado de um pouco mais de 30 gigawatt-horas de capacidade. Estamos em vias de revisar esse estudo de mercado e em agosto publicaremos já a versão atualizada, mas esses 30 e tantos gigawatt-horas de capacidade nos trariam um investimento na faixa de 45 bilhões de reais, boa parte disso atrelado a sistemas para capacidade e outros serviços públicos, ou seja, sistemas de grande porte. Um segundo segmento também muito importante seriam exatamente esses sistemas para consumidores, principalmente como consumidores comerciais industriais, e depois vem o setor off-grid, sejam projetos para descarbonizar usinas termoelétricas no Amazonas ou usinas que seriam utilizadas por agricultores no centro-oeste e oeste, o nordeste do Brasil, onde hoje existe uma demanda muito reprimida por energia elétrica. Sim. E agora partindo um pouquinho, sei que você já citou um pouquinho, né, mas queria falar um pouquinho de regulação. Quais mudanças são necessárias no desenho do mercado brasileiro, né, atual, para acomodar e valorizar adequadamente, né, essa tecnologia de armazenamento em baterias? Perfeito. Adorando essa pergunta. É, a proposta de valor do armazenamento, especificamente do armazenamento em bateria, é de dar flexibilidade à operação do sistema elétrico. E essa flexibilidade, ela é especialmente importante porque a participação das fontes solar e eólica tem crescido muito e continuarão crescendo ainda. E a gente sabe que essas fontes, elas não geram energia no momento quando a gente de fato mais precisa. Então, aquilo que a gente precisa para inserir o armazenamento com base nos méritos técnicos e econômicos é, além dessa regulamentação sobre a qual já falamos, é uma maior transparência de custos. Hoje, o consumidor brasileiro de energia elétrica, ele não recebe um sinal de preço muito fidedigno, porque temos muitos subsídios, temos muitas distorções no sinal de preço. Então, por exemplo, um shopping center ou outro grande consumidor de energia, ele geralmente contrata a chamada energia incentivada, então ele recebe um desconto de 50% no custo do fio. E esse subsídio, ele na verdade desestimula
medidas de eficiência energética para ele consumir menos durante o horário ponta, quando a energia é mais cara. Se ele não tivesse esse subsídio, que hoje não é mais necessário, porque essas fontes já se estabeleceram, ele teria um incentivo próprio muito maior de colocar um sistema de armazenamento, de fazer outras medidas de eficiência. Então, ter preços que de fato refletem a real escassez ou a abundância de energia elétrica em determinados momentos do dia e do ano, para nós são fundamentais, sem dúvida alguma. E esse mesmo critério de menor custo global e de racionalidade técnica e econômica também precisamos levar para aquele segmento onde o sistema de armazenamento presta serviços para o sistema elétrico como um todo. O mais importante sendo o leilão de reserva de capacidade. Hoje, todos nós pagamos por esse serviço de capacidade, é como se fosse um seguro compulsório que o Ministério de Minas e Energia contrata para nós. E nem sempre essas políticas, e possivelmente essas políticas de contratação, não levam em consideração o critério de menor custo global. E como eu falei já no início, hoje, para atender aquela falta de energia que a gente tem durante o horário noturno, quando não temos mais energia solar, quando não temos pouca energia eólica, a solução que tem esse menor custo global hoje não é a termoelétrica. Sem dúvida, é o sistema de armazenamento. Tá? Então, e eu queria deixar isso muito claro, Michele, a gente não pede subsídio. A gente não quer que o Ministério, ou seja quem for, abra nova caixa de subsídio para viabilizar o sistema de armazenamento. A gente quer que essa tecnologia seja introduzida e possa crescer no mercado com base realmente no seu mérito técnico e econômico. Só que para que isso possa acontecer, a gente precisa remover, ou pelo menos reduzir, algumas distorções que estamos tendo hoje neste mercado. Bacana. E como o marco regulatório ele pode ser otimizado para atrair investimentos internacionais nesse segmento de armazenamento de energia? Quase sempre, quando a gente fala com investidores internacionais, a primeira pergunta é: qual é o marco regulatório que vocês têm? E hoje, sendo sincero, a gente precisa responder: olha, temos algumas coisas que mencionam o armazenamento en passant, por exemplo, resolução 1016, que fala sobre a hibridização de sistemas isolados, algumas outras coisas, mas a gente hoje não tem esse marco regulatório. E para muitos investidores que hoje estão pensando de alocar seus recursos em mercados emergentes, isso é um problema, porque aí você olha para o mercado chileno, que possui um marco não só regulatório, mas legal muito robusto há vários anos. Você olha para a Argentina, que vai realizar neste mês o seu primeiro leilão de capacidade. E como um potencial investidor ou empreendedor internacional, você percebe que o Brasil está ficando por trás. E que outros mercados, neste momento, aparentam ter melhores condições para implantar projetos. E isso a gente precisa mudar. Por isso, tanto o marco legal como o marco regulatório são tão importantes para o desenvolvimento dessa inserção dessa nova tecnologia aqui no Brasil. Sim, e agora falando um pouquinho sobre a transição energética aqui no Brasil, qual que é o papel do armazenamento de energia? Qual o papel que ele vai desempenhar no suporte à integração da energia limpa distribuída? Acho importante a gente definir o que é transição energética no Brasil, porque o Brasil é esse país que tradicionalmente teve uma participação de fontes renováveis muito elevada, graças às hidrelétricas. Então, diferente de muitos países do hemisfério norte, o foco aqui no Brasil é de inserir no sistema elétrico a solar e eólica, não somente pelo mérito da descarbonização, mas também, principalmente pelo mérito de custo. Né? São hoje as fontes mais competitivas, as novas fontes mais competitivas, né? Lembrando que a última
turbina de grande porte foi instalada em Belo Monte em 2019. A gente não tem mais hoje no Brasil desenvolvimento de novos projetos hidrelétricos e, no meu ver, existem fortes motivos ambientais e sociais para a gente focar em outras fontes. Então, transição energética hoje no Brasil significa aumentar a participação daquelas fontes renováveis que ainda podem crescer, que são mais competitivas, que é solar e eólica. E, como a gente já falou um pouco antes, essas fontes, apesar de terem trazerem muitas vantagens, custo, modularidade, rapidez na implantação, o principal calcanhar de Aquiles de ambas é que elas geram em momentos quando eu não preciso de toda a energia que elas são capazes de gerar. E a gente, hoje, já estamos fazendo um mau uso dessas fontes renováveis. Hoje, o Brasil desperdiça algo em torno de 25 a 30 gigawatts de potencial de geração eólica e solar, aquele chamado curtailment, e esse desperdício ele vai dobrar ao longo dos próximos anos. Então, a relevância do BES para a transição energética hoje, ela se dá para permitir o melhor uso dessas fontes que são mais competitivas, que menos agridem o meio ambiente. Então, certamente, isso é um aspecto muito, muito importante. E como soluções de armazenamento podem aumentar a flexibilidade operacional do sistema elétrico brasileiro? Elas podem aumentar a flexibilidade justamente em poder absorver excedentes de energia que acontecem geralmente pela parte do meio-dia e do início da tarde e disponibilizar essa energia para o atendimento da ponta noturna, né, do horário entre as 18 e as 22 horas, onde hoje o Brasil consome mais energia elétrica. E acho que é bom lembrar que, por muito que seja importante expandir e fortalecer o nosso sistema de transmissão, a gente hoje já está tendo momentos de desperdício de energia renovável por falta de demanda. Então, mesmo tendo o sistema de transmissão perfeito, né, a gente está jogando fora energia porque naquele horário não temos. E isso não é uma particularidade do Brasil. A gente encontra o mesmíssimo problema no Chile, na Califórnia, no Texas, Austrália, no Reino Unido. Na verdade, é bastante intuitivo como a participação dessas fontes solares e eólicas que geram no momento quando a gente nem sempre precisa cresce. E preciso de algum dispositivo que seja capaz de absorver esse excedente. Isso poderiam ser usinas hidrelétricas reversíveis ou poderiam ser banco de baterias ou outras tecnologias de armazenamento. O Brasil nunca fez grande uso de usinas hidrelétricas reversíveis e esses projetos, apesar de terem seu mérito técnico, né, inquestionável, né, eles têm um prazo de implantação relativamente longo e largo, porque são obras bastante invasivas. E quando a gente olha a evolução e os próximos anos, minha preocupação, meu medo é que a gente não tenha esse tempo todo. E que a gente, mais uma vez, precisa de uma solução que seja rápida, que seja flexível e que seja comprovada. É importante também lembrar que baterias não é uma tecnologia experimental. A gente tem ao redor do mundo algo em torno de 200 gigawatt-horas de sistema de armazenamento com baterias. A expectativa é que até 2030 baterias serão a forma predominante de armazenamento de energia, ultrapassando as hidrelétricas reversíveis. Então não é nada experimental. E na Upside a gente sempre defende a pluralidade das tecnologias. A gente sabe que nenhuma tecnologia representa uma bala de prata. Mas também há quem reconhecer o mérito de cada uma e criar condições para que cada uma dessas tecnologias, incluindo o armazenamento em baterias, possam crescer e fazer sua contribuição. Bacana. E como as reduções projetadas, né, nos custos das baterias impactarão o mercado brasileiro de armazenamento?
A gente teve, ao longo dos últimos 10 anos, uma redução na faixa de 90% do preço de baterias, e mais especificamente de baterias de íons de lítio, e essa redução de preços continuará. Por quê? Primeiro, porque continuamos tendo avanços tecnológicos, especialmente na densidade energética e na vida útil, mas também porque hoje existe uma grande sobreoferta na capacidade fabril de produzir baterias e sistema de armazenamento. Então, essa tendência de queda, ela vai continuar. E o maior desafio que a gente ainda tem no Brasil é que a carga tributária cobrada de sistema de armazenamento é muito maior do que a carga tributária cobrada de turbinas a gás, por exemplo, ou de aerogeradores, ou geradores fotovoltaicos, mas ainda assim a gente consegue ser competitivo. Ainda assim, a gente representa para a reserva de capacidade a solução de menor custo global. Ainda assim, a gente consegue amortizar o sistema de armazenamento para um consumidor comercial, industrial do mercado livre em 3 a 7 anos, dependendo da localização. Ainda assim, conseguimos amortizar um BESS junto com um gerador fotovoltaico para alguém na Amazônia que queima óleo diesel em 2 a 3 anos. Imagina o quanto mais poderíamos fazer se a gente tivesse a mesma carga tributária como os demais bens de capital do setor elétrico, mas se Deus quiser, vamos chegando lá. Bom, Marcos, a gente chegou ao final de mais uma entrevista. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, por você compartilhar, né, esses conhecimentos tão valiosos sobre o mercado de armazenamento de energia. Muito obrigado, Marcos. Michele, muito obrigada pela oportunidade e a gente permanece à disposição. Bacana. E se você gostou dessa entrevista, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas interessados no futuro energético do Brasil. Eu sou Michele Rios e agradeço a sua companhia. Até a próxima.